Qual o país mais autoritário do mundo? China? Arábia Saudita? Irã? Talvez você já tenha feito essa pergunta a si mesmo. Não há consenso exato sobre qual seria o mais autoritário de todos, já que não existe uma métrica perfeita para isso. Entretanto, o que se pode levar em consideração são definições como liberdade civil, eleições, fraude eleitoral, corrupção e pluralismo ideológico. Todos esses parâmetros são base do que é chamado de Índice de Democracia, um ranking que busca classificar o nível democrático de cada país, indo de 10, democracias plenas, que seriam as mais democráticas, até 0, que seriam os regimes autoritários. Com esse índice, é possível ter uma boa ideia de quais nações seriam as mais autoritárias existentes atualmente. Ocupando a posição 165 de 167 posições, a Coreia do Norte está entre as ditaduras mais antigas e consolidadas do mundo, completando em 2024 76 anos de existência. Teria a dinastia Qin descoberto o segredo do reinado eterno? O ano era 1910 e o Japão expandia seu império pelo leste asiático. Nesse mesmo ano, a Coreia foi formalmente anexada pelo Japão a seu império, colocando fim ao reino coreano vigente de Joseon e estabelecendo um domínio colonial. A população coreana viu-se subitamente subjugada sob o jugo imperialista japonês, enfrentando políticas de assimilação cultural e repressão política impostas pelo novo governo colonial. Durante décadas, os japoneses impuseram uma série de medidas para erradicar a identidade coreana, forçando a população a adotar a língua japonesa, abolindo tradições locais e promovendo a cultura japonesa como superior. Nas escolas, os estudantes eram ensinados a história e os valores do Japão, enquanto os coreanos eram coagidos a abandonar seus nomes tradicionais e trocá-los por nomes japoneses. Essa imposição cultural foi acompanhada por uma severa repressão política. Qualquer forma de dissidência era duramente punida, e líderes independentistas eram presos, exilados ou executados. A liberdade de expressão e os direitos políticos foram suprimidos, deixando a população coreana desprovida de voz e incapacitada de reagir. A ocupação japonesa teve um impacto profundo na sociedade coreana. Além das perdas humanas e dos danos econômicos, a Coreia enfrentou uma crise de identidade cultural e nacionalidade. Muitos coreanos resistiram ativamente à ocupação, mesmo sabendo dos riscos, enquanto outros buscavam formas de sobreviver e preservar sua cultura sob o domínio japonês, mantendo viva a chama da identidade coreana. O domínio japonês chegou ao seu ápice durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão recrutou forçadamente milhões de coreanos para trabalhar em fábricas e minas no Japão, além de servir no exército imperial japonês. As condições de trabalho eram terríveis, e muitos coreanos morreram devido à fome, doenças e maus tratos. Essa exploração brutal deixou cicatrizes profundas na psique nacional coreana, alimentando o desejo por independência e liberdade. Entretanto, com o final da guerra e a queda das nações do eixo, várias colônias em todo o mundo começaram a ser liberadas, alimentando a esperança de um futuro independente para os coreanos. Ao final da Segunda Guerra Mundial, e com o domínio globalista das nações aliadas em todo o mundo, a Coreia foi dividida em duas regiões: a Coreia do Norte, subsidiada pela União Soviética, e a do Sul, subsidiada pelos Estados Unidos da América. A divisão foi feita seguindo a linha do paralelo 38, dividindo a região em aproximadamente 2 países de mesmo tamanho territorial. A divisão da Coreia ao longo do paralelo 38, estabelecida após o término da Segunda Guerra Mundial, refletia as tensões entre os blocos capitalista e comunista. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, aliada à crescente paranoia sobre a expansão do comunismo, resultou na polarização da Península Coreana e no surgimento de 2 estados separados, cada um representando uma ideologia diametralmente oposta. A Coreia do Norte, sob o domínio de Kim Il-sung, adotou uma abordagem comunista radical, estabelecendo um regime autoritário e totalitário, com o Estado exercendo controle absoluto sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos. Enquanto isso, a Coreia do Sul, liderada por Syngman Rhee, abraçou o capitalismo e a democracia representativa, embora também tenha enfrentado períodos de autoritarismo ao longo de sua história. Durante a Guerra Fria, a Coreia do Norte consolidou sua posição como um Estado comunista isolado e altamente militarizado,
enquanto a Coreia do Sul emergiu como uma democracia liberal e uma economia em rápido desenvolvimento. A rivalidade entre os dois países continuou a moldar as relações internacionais na região e teve consequências duradouras para a segurança e estabilidade do leste asiático. Durante o período de Guerra Fria até os dias atuais, a Coreia do Norte foi governada por apenas uma família, sendo uma autocracia passada de geração por geração. Agora vamos entender um pouco sobre a história de cada um dos líderes. Kim Il-sung nasceu em 1912 e emergiu como líder guerrilheiro durante a ocupação japonesa da Coreia. Após a Segunda Guerra Mundial e a divisão na Coreia, ele se tornou o líder da Coreia do Norte em 1948. Durante seu governo, Kim Il-sung estabeleceu uma ideologia oficial conhecida como Juche, que enfatizava a autossuficiência nacional, a independência política e a autoconfiança. Essa ideologia foi usada para legitimar o controle rígido do Estado sobre todos os aspectos da vida na Coreia do Norte. Kim Il-sung também iniciou o culto à personalidade em torno de si mesmo, retratando-se como o grande líder, que liderou a Coreia do Norte para a independência e prosperidade. Sob seu regime, a Coreia do Norte desenvolveu uma economia altamente centralizada e isolacionista, com ênfase na indústria pesada e no militarismo. Kim Il-sung governou a Coreia do Norte até sua morte em 1994, mas sua presença e influência ainda são bem fortes na narrativa oficial do país. Kim Jong-il, filho de Kim Il-sung, nasceu em 1941 e foi designado como sucessor de seu pai desde cedo. Ele começou a assumir funções de liderança nos anos 1970 e 1980, antes de se tornar o líder supremo após a morte do seu pai em 1994. Durante seu governo, Kim Jong-il manteve o culto à personalidade em torno de sua família, consolidando ainda mais a posição da dinastia Kim no país. Kim Jong-il continuou a política de Juche de seu pai, enquanto implementava reformas econômicas limitadas, como as zonas econômicas especiais, na tentativa de atrair investimentos estrangeiros. Ele também expandiu o programa nuclear da Coreia do Norte, conduzindo testes nucleares subterrâneos em 2006 e 2009, aumentando as tensões com a comunidade internacional. Kim Jong-il faleceu em 2011, deixando o poder para seu filho mais novo, Kim Jong-un. Kim Jong-un nasceu em 1983 ou 84, a data exata é meio incerta, e foi educado na Suíça antes de assumir o poder em 2011, após a morte de seu pai, Kim Jong-il. Sob o governo de Kim Jong-un, a Coreia do Norte intensificou seu programa de armas nucleares e de mísseis, realizando vários testes de armas e lançamentos de mísseis balísticos. Ele também supervisionou uma campanha de modernização da infraestrutura e da economia, embora o país ainda sofra com sanções internacionais e problemas econômicos crônicos. Kim Jong-un consolidou ainda mais o culto à personalidade em torno de si mesmo, retratando-se como um líder carismático e visionário. No entanto, seu governo também foi marcado por relatos de repressão política, violações dos direitos humanos e um controle estrito sobre a população norte-coreana. Alguns fatores permitiram que a dinastia Kim permanecesse no poder por tanto tempo, e eles foram fundamentais para a manutenção do regime no passado e até nos dias atuais. Vamos discutir sobre alguns deles. Propaganda e culto à personalidade. Desde o início do regime, os líderes da dinastia Kim promoveram um culto à personalidade maciço em torno de si mesmos. Propaganda estatal onipresente retrata os líderes como heróis e salvadores, alimentando a devoção e lealdade à família Kim. Estátuas, retratos e monumentos dos líderes estão espalhados por todo o país, reforçando sua imagem como figuras divinas. Controle da informação e da mídia. O governo norte-coreano exerce um controle absoluto sobre a mídia e a informação dentro do país. Todos os meios de comunicação são estatais e servem como veículos de propaganda do governo. A internet é estritamente controlada e acessível apenas para uma elite privilegiada. Qualquer forma de mídia estrangeira é proibida, e a população é submetida a uma carga constante de propaganda pró-regime. Repressão e terror. O regime norte-coreano emprega uma rede extensa de polícia secreta e agências de segurança para reprimir qualquer forma de dissidência. Aqueles que desafiam o governo são sujeitos a detenção arbitrária, tortura, campos de trabalho forçado e execuções sumárias.
O medo de represálias impede a maioria dos cidadãos de expressar descontentamento ou oposição. Doutrinação ideológica. O regime impõe uma doutrinação ideológica rigorosa desde a infância, ensinando aos cidadãos a glorificar os líderes e a ideologia do Juche. As escolas são um centro de doutrinação, onde os alunos são ensinados a venerar os líderes e a sacrificar tudo pelo bem do Estado. Qualquer desvio ideológico é punido severamente. Isolamento internacional. O regime norte-coreano mantém um alto nível de isolamento em relação à comunidade internacional, limitando o acesso à informação externa e controlando o fluxo de pessoas dentro e fora do país. Isso impede a influência de ideias estrangeiras, que possam minar a narrativa do governo e fortalecer o controle do regime sobre a população. Mas então, qual seria o segredo da dinastia Kim? Bom, se você prestou atenção nos fatores que apresentamos, você entendeu que apenas a tirania não é base de nenhuma ditadura duradoura, e sim a propaganda. Coreia do Norte, Alemanha nazista, União Soviética e China. O que esses países tiveram ou ainda têm em comum além da força autoritária do Estado? Sim, a propaganda. A propaganda é a ferramenta crucial para a manutenção de qualquer autocracia. Com ela, você faz as pessoas acreditarem que os judeus são inimigos da nação, que os burgueses exploram o trabalhador, ou até mesmo que 1 mais 1 é igual a 3. Ela pode ser tão poderosa a ponto de ser implantada de modo inconsciente na sua mente, como, por exemplo, as mensagens subliminares. Em ditaduras, é promovido frequentemente a desumanização do oponente, como é possível ver a demonização dos Estados Unidos na Coreia do Norte. Muitas das vezes, o governo utiliza desse princípio para justificar repressão e perseguição a grupos políticos, econômicos ou étnicos, a fim de exterminar esses grupos e incentivar a população a isso. Além do mais, a propaganda também desempenha um papel crucial na construção e manutenção da identidade nacional e do orgulho patriótico. Em regimes autoritários, a propaganda frequentemente explora símbolos nacionais, heróis históricos e narrativas de glorificação da nação para unir a população em torno do governo e criar um senso de coesão social. Isso é evidente na Coreia do Norte, onde o regime promove uma ideologia de autossuficiência e resistência contra ameaças externas, criando uma narrativa de luta pela sobrevivência da nação. Da mesma forma, na Alemanha nazista, a propaganda retratava a nação alemã como uma raça superior destinada a dominar o mundo, alimentando um fervor nacionalista entre a população. Além disso, a propaganda também é usada para justificar políticas e ações do governo, muitas vezes distorcendo a verdade e manipulando a percepção pública. No regime soviético, por exemplo, a propaganda era usada para legitimar o controle do Partido Comunista sobre todos os aspectos da vida política, econômica e social, retratando-o como o único salvador do povo contra os inimigos internos e externos. Na China, o governo comunista utiliza a propaganda para promover sua visão do socialismo chinês, retratando-o como caminho para a grandeza nacional e o renascimento da nação chinesa. Em resumo, a propaganda é uma ferramenta poderosa nas mãos de regimes autoritários, sendo usada para manipular a opinião pública, reforçar o controle do governo e perpetuar o domínio do regime sobre a população. Ela desempenha um papel central na construção e manutenção da identidade nacional, na justificação de políticas governamentais e na promoção de valores e ideologias específicas. Por meio da propaganda, os regimes autoritários são capazes de exercer um controle total sobre a mente e as percepções de seus cidadãos, moldando suas crenças e comportamentos de acordo com os interesses do Estado.